Olá a todos e a todas, meu nome é Vinícius Vieira Pontini, eu sou aluno do curso de mestrado do PPGG. O meu trabalho integra a linha de pesquisa Dinâmica dos Territórios e da Natureza. Sou orientado pelo professor doutor André Luiz Nascentes Coelho e o meu trabalho possui como título provisório Degradação de Ambientes Fluviais por Ação Antropogênica, Novos Cenários na Bacia de Drenagem do Rio Novo, Espírito Santo. Esta apresentação encontra-se dividida em 4 sessões, iniciando com a exposição da problemática da pesquisa, após os objetivos, a metodologia e, por fim, os resultados. Então, com a exposição da problemática da pesquisa, como o título provisório do trabalho sugere, o estudo acerca dos rios e ambientes fluviais constitui o cerne dessa pesquisa. E esses ambientes, as suas margens e áreas adjacentes, e nós, seres humanos, estabelecemos relações que são históricas e de notoriedade. E como exemplo, pode-se citar a antiga civilização romana, que ficou famosa, dentre outros motivos, pelos seus engenhosos aquedutos. Então, dentre as diversas vantagens oferecidas pelos rios aos seres humanos, estão, além do óbvio consumo próprio para a sobrevivência, também o consumo animal, a navegação fluvial, a irrigação de lavouras, atividades de recreação e de lazer, e em algumas sociedades existe até mesmo a representação simbólica, divina, religiosa de determinados cursos d'água. E agora, em um contexto mais contemporâneo, com o avanço técnico, científico e informacional e com o advento da urbanização e da industrialização, essas relações ficam mais frágeis e ganham novas materializações, como aponta Gorski, dentre as quais podem-se citar o abastecimento das atuais cidades, o uso industrial da água e a geração de energia hidrelétrica. E essa fragilidade conduz à degradação dos rios, sobretudo no contexto urbano. E por degradação, nós entendemos aqui que seja a deterioração, a piora do quadro ambiental, no caso específico dos ambientes fluviais, por ação antropogênica, onde se excluem, claro, casos como a despoluição ou a revitalização de ambientes fluviais previamente deteriorados. Logo, a temática dos rios urbanos, por conta da sua crescente degradação, vem ganhando cada vez mais destaque no escopo analítico da geografia. Porém, como aponta Sartório, muitos dos trabalhos realizados nesta temática seguem linhas muito específicas, como o aporte sedimentar e o escoamento superficial da água, ao passo que trabalhos que sejam de caráter integrador ainda são incipientes. A bacia de drenagem constitui a principal categoria de análise nesta pesquisa, sendo que aqui nós a compreendemos como uma coprodução físico-social, dialogando com Peter Ashmore, que é professor de uma universidade canadense e que possui um texto, um artigo, intitulado Em Direção a uma Sociogeomorfologia Fluvial, onde nele o autor defende a ideia de que os rios são coproduções híbridas entre processos naturais ou fisiográficos e também sociais, que aqui na pesquisa nós expandimos também para a bacia de drenagem. Então, quando dizemos que as bacias de drenagem são coproduções físico-sociais, nós queremos dizer que, além de terem as suas dinâmicas hidrológica e morfológica na figura dos rios condicionadas por agentes naturais, como o comportamento climático, o regime de chuvas e a declividade do relevo, também são condicionadas por agentes ou atores sociais ou antrópicos, como obras de canalização, aterramentos, construção de barragens e o próprio processo de urbanização. E ao defender esta ideia, nós não estamos de forma alguma amenizando ou mascarando as ações antrópicas que ocorrem nesses tipos de ambientes fluviais e que são, sim, na ampla maioria das vezes, negativas e que condicionam
a esse quadro cada vez maior de degradação, como foi previamente falado. E nesse contexto de degradação de rios, é de fundamental importância também realizar o monitoramento ambiental desses ambientes. Neste sentido, surgem os chamados protocolos de avaliação rápida, também chamados de PARs, que são ferramentas acessíveis e de baixo custo que ajudam a preencher lacunas no monitoramento ambiental de sistemas fluviais, que no Brasil hoje é realizado principalmente pelas estações de monitoramento, que além de serem equipamentos onerosos, nem sempre revelam um real quadro ambiental dos ambientes fluviais que elas monitoram. Os PARs são documentos compostos por uma série de parâmetros visuais, são observados, obviamente, de maneira empírica, e que são previamente definidos pelo pesquisador e também aferidos de maneira quantitativa por meio de notas, posteriormente enquadradas em uma escala de quadro ambiental que também é previamente definida pelo pesquisador. São métodos, então, subjetivos e, como apontam alguns autores, eles auxiliam na aferição preliminar do quadro ambiental do ambiente fluvial a ser analisado, a ser estudado, que devem vir acompanhados por estudos mais sistemáticos e aprofundados. E a bacia de drenagem do Rio Novo constitui o palco dessa pesquisa. É uma bacia situada no sul do estado do Espírito Santo, com aproximadamente 762 km² de área, distribuídos ao longo de 5 municípios, que são Vargem Alta, Iconha, Rio Novo do Sul, Itapemirim e Piúma, e que tem como principal rio que dá nome a ela, o Rio Novo, que tem aproximadamente 80 km de extensão, cuja nascente está no interior do município de Vargem Alta e a foz em 2 pontos no município de Piúma. E atualmente a bacia ela é palco de algumas problemáticas socioambientais, sendo que as duas de maior repercussão são a erosão marinha ou costeira na praia central de Piúma, também chamada de Praia de Acaiaca, e as inundações e enxurradas que ocorrem no interior da bacia, como no município de Iconha, que ficou devastado no início do ano com a ocorrência desses dois fenômenos. E é importante destacar que tanto a erosão marinha quanto a inundação e a enxurrada, apesar de serem fenômenos naturais, possuem as suas dinâmicas alteradas e as suas consequências agravadas pela ação antrópica, notadamente com a urbanização, que se dá muitas vezes de maneira indevida e em conflito com essa dinâmica. O objetivo geral da pesquisa é investigar a degradação de ambientes fluviais na bacia de drenagem do Rio Novo por ação antropogênica, impulsionada por alterações do padrão de uso e cobertura da terra, e com objetivos específicos tem-se fazer uma análise geral da bacia, enfocada em aspectos isográficos e socioeconômicos gerais, identificar alterações diretas executadas nos cursos d'água e indiretas nas áreas marginais próximas, e avaliar quali e quantitativamente, em diferentes pontos, o panorama ambiental dos cursos d'água e áreas marginais por meio da elaboração e aplicação de um modelo de par para a área de estudo. Eu destaco que a dissertação já finalizada encontra-se na sua primeira versão, então todo o caminho metodológico aqui exposto neste fluxograma metodológico, desde o trabalho de gabinete 1, passando pelo trabalho de campo e pelo trabalho de gabinete 2, já foi cumprido até o presente momento. E como resultados principais tem-se o levantamento e a descrição das principais interferências antrópicas da bacia, a elaboração e a análise dos mapeamentos propostos, o confrontamento e validação de determinadas informações levantadas nos mapeamentos com o trabalho de campo e a aferição do quadro ambiental de cursos d'água e áreas marginais da bacia com o trabalho de campo e aplicação do modelo de par.
Encerro a minha fala por aqui e agradeço a todos por terem assistido.